Aos poucos, os nomes que o Internacional busca no mercado de transferências para a janela do meio do ano começam a ser divulgados e principalmente descobertos. Hoje, 2 aparecem como pretensões do Colorado para a janela da metade do ano, mas principalmente no cenário nacional. Um atacante do Cruzeiro e um volante do Juventude. Enquanto isso, Inestrosa é contatado pelo Colorado, diz sim ao Internacional. E agora, os clubes precisam conversar a melhor maneira de chegar a um denominador comum quanto à parte financeira. O Inter perde a paciência com Gabriel Carvalho e pode, inclusive, liberar a joia para o Alcadzia por alguns valores, alguns milhõezinhos de dólares postos na conta, principalmente por conta de uma insubordinação do jovem talento do celeiro de Ases. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos falar do Inter, atualizar as informações aí do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores também do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, deixa o like e não te esquece que kto.bet.br é a minha casa de apostas e ela também pode ser a tua. Te registra lá para dar uma brincada, KTO, cada jogo é único. Lembra que é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca sempre com responsabilidade e moderação. Bom, o Inter perdeu a paciência com o Gabriel Carvalho. Muito já se falava sobre ele não estar mais com a cabeça no Internacional, ele não querer mais ficar nos treinamentos, não dar todo talvez a performance que ele já deu e, infelizmente, começou já a dar uma patifada no CT Parque Gigante. E agora, a partir de algumas imagens divulgadas pelo jornalista Bruno Abschecker, da Rádio Grenal, o Internacional praticamente perde a paciência com o jovem de 17 anos, que faz 18 agora em agosto, e aí pode se transferir para o mundo árabe, para o Al-Qadsiya, que pagou mais de 100 milhões de reais pela promessa. O que acontece? O Bruno Abschecker, ele recebeu, na noite da última segunda-feira, o Gabriel Carvalho jogando com alguns amigos um futebol society, futebol de grama sintética, E, obviamente, que o Internacional libera seus jogadores para dias de folga e para, enfim, momentos de lazer, mas não para jogar um futebol, ou para fazer questões aí que de repente possam prejudicar o condicionamento físico, de repente originar alguma lesão e tudo mais. E ele estava jogando numa quadra de grama sintética com alguns amigos, mesmo que seja um futebol de menos intensidade. É óbvio que o Inter não gostou. Já conversou com o staff do jogador, inclusive, vai dar uma multa. É bem possível que ele não seja relacionado para os próximos jogos, principalmente agora nessa semana que era para ser decisiva e com um foco total no confronto diante do Bahia pela Libertadores. O Internacional, inclusive, já falou com o staff do jogador para que ele converse com o Al-Qadsiya, porque, de repente, a partir aí de alguns milhões de dólares a mais na negociação, ele libera para o jogador ir, então, para o mundo árabe, fazer uma pré-temporada e já estar apto direto no dia 17 de agosto, quando ele faz os 18 anos, ele pode, então, jogar fora do país. Tem 3 nomes aí do mercado que o Colorado não só está de olho, mas que estão com algumas questões envolvendo aí negociações, já conversas entre clubes, conversas com o staff, jogador e tudo mais. Um deles é o Inestrosa, Marino Inestrosa, jogador do Atlético Nacional, 22 anos, ponta, meia-direita, que jogou muito agora nos confrontos diante do Inter pela Copa Libertadores e também no o destaque do seu time no Campeonato Colombiano. O Inter conversou com o staff do jogador,
O jogador também deu o ok ao Internacional para que fale com o Atlético Nacional e, a partir disso, achem um denominador comum financeiro. O que o Atlético quer? 5 milhões de dólares. São 28,2 milhões de reais neste momento. O Inter não despende desse dinheiro, o Inter está tentando negociar ele por algum valor menor ou até mesmo, de repente, uma porcentagem menor para depois, numa outra, reinvestida, né? Quando ele for para a Europa, daí sim, então, todo mundo lucrar, tanto o Atlético Nacional quanto o próprio Internacional. Vale destacar que o ok dado pelo jogador é justamente para entender se ele quer fazer ainda mais uma parada na América do Sul ou já pensa em ir direto para a Europa em relação ao seu futuro. E ele disse que toparia tranquilamente jogar no Internacional, principalmente pela questão de continuidade de Libertadores. Outros dois atletas são o Lautaro Dias, atacante argentino que pertence ao Cruzeiro, e o Kaique, volante de 29 anos que pertence ao Juventude. Esses dois Tem algumas questões, claro, envolvendo cada um por conta das particularidades de possíveis negócios, tá? O argentino de 27 anos, o Lautaro Dias, primeiro que eu acho que não é o que o Inter precisa, tá? Não é um cara que faz gols, não é um cara extra classe, mas talvez aí em cima das análises do Capa, em cima das análises até do Roger, as coisas aí possam mudar de figura se vier, tá? Já houve conversas entre os dois clubes, o jogador ele tá escanteado lá, porque o Cruzeiro agora meio que se organizou, o Leonardo Jardim já tem meio que definido seu time titular e também o seu reserva imediato para o ataque, e o único problema é que o Cruzeiro também não aceita simplesmente o empréstimo. Ele quer a venda do atleta. O Inter queria ele por empréstimo, e na questão da venda eu tenho uma leitura, uma vez que o Inter ainda precisa de algumas questões ainda com o Wanderson, que o Cruzeiro tem que pagar. Me parece que vai, de repente, querer botar o negócio meio que, não sei se quitar ou se daqui a pouco cancelar algumas parcelas para ter o jogador. O Ceará e o Vitória também buscaram informações sobre o Lautaro Dias, né? E aí, por isso que esses dois clubes também corroboram para a minha avaliação aí de que não é um jogador para o Internacional, né? Uma vez que Ceará e Vitória têm um tamanho ou estão em uma prateleira muito abaixo do nosso Colorado. O Kaique, 29 anos, volante, né? Jogou com o Roger, inclusive, é do Juventude. O Inter sondou o jogador junto ao Juventude, mas não passou disso. E até a repercussão ruim nas redes sociais, eu não sei se pode dar uma arrefecida nesse sentido. O Grêmio também tentou, outros clubes aqui do país tentaram, só que tem uma questão importante, né? É um volante que teve uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele era destaque do Juventude, sim, no ano passado, mas a partir dessa lesão aí nunca voltou a ser o grande cara que o time do próprio Roger Machado, né, colocou aí no cenário nacional, no radar de bons clubes aí do Campeonato Brasileiro. Então, fica isso, tá, gente? Inestrosa, Lautaro Dias, o Kaique, essa questão também do Gabriel Carvalho e, claro, né, alguns bastidorzinhos que eu trouxe para vocês aqui. Se tu chegou, te agradeço. Não te esquece de deixar aquele likezinho e principalmente compartilhar o conteúdo. Valeu, forte abraço. Tchau.